na concordância verbal, nós temos que o verbo, em condições gerais, deve se flexionar para se adaptar ao sujeito, ao núcleo do sujeito, concordando com esse em número e em pessoa. E na concordância nominal, nós dizemos que todos os termos variáveis que se referem ao substantivo concordam com ele em gênero e em número, certo? Então vamos analisar isso aí, uns possíveis casos de regras especiais de concordância verbal e nominal. Então, na alternativa A, nós temos a seguinte redação: 1,5 m for o tamanho das ondas. Então, é para o candidato que estuda bastante, constantemente, ele percebe que se trata da concordância com o verbo ser, que assumiu a forma verbal foram. Então, nessa situação, eu tenho que analisar o seguinte: eu vejo que se trata de um verbo de ligação, portanto, ele relaciona o sujeito ao seu predicativo e, como ambos os termos, tanto o sujeito quanto o predicativo, não são designativo de pessoas, eu faço a concordância com o que eu achar conveniente, com o predicativo ou com o sujeito. Como ambos, são termos que estão no singular, o verbo ser aí deveria assumir a forma verbal foi e não foram, porque 1,5 m, que representa o nosso sujeito, é uma expressão numérica, mas que está no singular. 1,5 m ou 1,5 metro está no singular. Assim como a expressão tamanho das ondas. Então, a concordância verbal correta seria aí foi no lugar da forma verbal foram. Na alternativa B, eu também tenho um caso específico de concordância verbal. É um numeral, no caso é um numeral percentual, seguido de um determinante, representado pela expressão da cidade de Veneza. Então, como se dá a concordância verbal correta nesse caso aí? Eu posso concordar com o numeral, certo? Que no caso é 85%, o numeral percentual, ou com o seu determinante, da cidade de Veneza, que está no singular, fazendo assim as devidas adaptações. Então, quando eu digo 85% da cidade de Veneza foram invadidos pela água, a estrutura verbal foram invadidos está em perfeita harmonia com o numeral percentual 85%. Se fosse para concordar com o seu determinante, a expressão da cidade de Veneza, eu faria algumas adaptações, certo? Ficaria da seguinte forma: 85% da cidade de Veneza foi invadida pela água, concordando assim com o determinante e não com o numeral. Então, na alternativa B, ela está correta quanto à concordância verbal e concordância nominal. Então, na alternativa B, nós temos um caso específico de concordância verbal. Nós temos um numeral percentual seguido de um determinante representado pela expressão da cidade de Veneza. Então, nesse caso, é permitido fazer dois tipos de concordância. A concordância lógica, que no caso, concordando com o numeral, 85%, indo para o plural, ou com a concordância atrativa, com o termo mais próximo, que no caso é o determinante representado pela expressão da cidade de Veneza. Então, 85% da cidade de Veneza foram invadidos pela água, está correto. Lembrando que a expressão, a estrutura verbal foram invadidos, está concordando com o numeral 85%, mas também poderia concordar com o determinante e a expressão da cidade de Veneza, ficando da seguinte forma: 85% da cidade de Veneza foi invadida pela água. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Na alternativa C, nós temos o verbo registrar, que está acompanhado da partícula C. Então, nesse caso, isso pode ser uma estrutura que está apassivando o sujeito ou indeterminando o sujeito, como eu sei. Então, no caso, esse se, aí é lógico que é um pronome apassivador. Então, por isso, há um sujeito expresso na frase com o qual o verbo deve concordar, pela regência do verbo. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto ou bitransitivo acompanhado do pronome se, essa estrutura aí é uma estrutura de voz passiva sintética, portanto, há um sujeito expresso na frase com o qual o verbo deve concordar. O que se registrou? Cheias. Portanto, cheias está no plural, é o sujeito do verbo registrar. Então, o verbo deveria se adaptar ao sujeito. Então, a forma verbal correta seria: já se registraram cheias em Veneza, e não se registrou. E, seguindo aqui até o final da frase,
nós percebemos ainda que há outro erro, só que agora um erro de concordância nominal. Já se registrou cheias em Veneza, ainda maior do que a atual. O certo seria ainda maiores, concordando assim com a palavra cheias, pois o adjetivo maior, como faz referência ao substantivo, deve se flexionar para estar em perfeita harmonia com este. Na alternativa D, nós temos a seguinte frase: segundo o prefeito de Veneza, será necessário os recursos do governo italiano. E aí você percebe facilmente que há dois erros, um de concordância verbal e um de concordância nominal. O que será necessário? Os recursos do governo italiano. Então, perceba que a palavra nuclear aí, recursos, está no plural. Então, o verbo que se refere a ela deve estar também assim no plural, e o adjetivo que o determina também deve estar no plural. Então, a redação correta dessa frase seria a seguinte: segundo o prefeito de Veneza, serão necessários os recursos do governo italiano, sanando assim as incorreções de concordância nominal e verbal. A alternativa traz a seguinte frase: perto de 1000 km de área florestal foi destruído pelo fogo. Aqui é um caso específico de concordância verbal. Quando o sujeito, uma expressão desse tipo, perto de, cerca de, mais de, menos de, seguida de um numeral, a concordância verbal obrigatoriamente deve ser feita com a expressão numérica, com o termo que designar o numeral, certo? Então, quando eu digo perto de 1000 km de área florestal foi destruído pelo fogo, então a estrutura verbal foi destruído está incorreta, pois não concorda com o numeral 1000, que está no plural. Então a redação correta seria a seguinte: perto de 1000 km de área florestal foram destruídos pelo fogo, sanando assim a incorreção.